Se existisse um padrinho do capital de risco, teria que ser Doug Leone. Poucas pessoas fora do Vale do Silício têm consciência da enorme influência de Doug na construção de uma das instituições mais poderosas do mundo, a Sequoia Capital. Uma empresa que, desde sua fundação em 1972, apoiou startups que agora somam impressionantes 1,4 trilhões de dólares em valor de mercado combinado, o que equivale a 22% da Nasdaq. Doug Leone não é apenas influente, sua inteligência prática o levou a alcançar um patrimônio líquido bilionário. Num mundo onde as pessoas ficam mais conformistas e perdem suas marcas, Doug é tão autêntico e outsider quanto se pode imaginar. Quando conheci Doug pela primeira vez, eu soube que ele era diferente de qualquer outra pessoa que eu já tinha conhecido em toda essa indústria de venture capital. Bem, quero dizer algo para começar. Você usou lendário, mas isso significa quase morto, então vou ajustar a mentalidade de todos aqui. Eu preferiria ser um jovem associado tentando me provar um lendário. Leone nasceu em 4 de julho de 1957 em Gênova, Itália. Sua família mudou-se para os Estados Unidos quando ele tinha 11 anos, quando Doug Leone chega a Mount Vernon, Nova York, em 1968, o imigrante italiano de 11 anos não faz ideia de nada. Ele reprova em uma prova de matemática na escola porque os termos verdadeiro e falso o confundem. Ele usa calças feias da Sears que fazem com que os colegas de classe zombem dele. Depois da escola, ele assiste McHale's Navy sozinho em uma televisão preto e branco, na esperança de aprender frases coloquiais que o ajudem a se encaixar. Ei, cara, olha. Cai fora, garota, estamos sendo invadidos. Alguns anos depois, Leone começa a se situar. Ele trabalha em barcos como adolescente, suando feito um porco durante seu emprego de verão. Como ele lembra, ele podia olhar para o outro lado e ver todas as crianças na piscina do clube de campo. Os garotos conversavam com as garotas. E ele pensa consigo mesmo: mal posso esperar para conhecer vocês. No mundo dos negócios, vocês acabaram de cometer um grande erro ao me deixar entrar. Ambição, vulnerabilidade, redenção. Muitos imigrantes bem-sucedidos guardam esses sentimentos enquanto sobem ao topo, escondem antigas mágoas e fazem o possível para se misturar à aristocracia americana. Não é o caso de Leone. Mesmo depois de sua ascensão como sócio-gerente na empresa de investimentos Sequoia Capital, Leone ainda se comporta como um luxo difícil, lutando pela sua primeira grande oportunidade. Porque, como ele diz, muito do que me mantém em movimento é o medo. Depois de ser intimidado por muitos anos, Doug finalmente termina o ensino médio. Essa experiência o torna mais forte, mas ele também é uma pessoa diferente de quando chegou aos Estados Unidos. Agora ele fala inglês muito bem, e ele vai colocar alguns selos de prestígio em seu currículo. Leone se forma em engenharia mecânica pela Universidade Cornell em 1979, um mestrado em engenharia industrial pela Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade Columbia em 1986, e um mestrado em administração pela Escola de Administração Sloan do MIT em 1988. Depois de se formar na Universidade Cornell, ele começa a trabalhar na Hewlett-Packard como vendedor, e a sorte sorri para ele novamente. O seu distrito de vendas também é onde fica a Escola de Negócios da Columbia. Mas esse local tinha uma coisa importante na Universidade de Columbia, onde alguém me explicou o que era ARPANET. Isso me levou a conseguir um emprego na Sun Microsystems, de novo, naquele território de vendas ruim. Você pode dizer que criei minha chance ao fazer perguntas, mas aquele azar virou sorte e virei funcionário número 50 e pouco da Sun Microsystems. Não lembro qual. A ARPANET foi criada como Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é frequentemente considerada como a precursora da internet. No início dos anos 70, quando os primeiros 4 nós da ARPANET ficaram totalmente funcionais, as coisas eram um pouco mais complicadas.
Trocar dados entre diferentes computadores, quanto mais entre diferentes redes de computadores, não era tão fácil quanto é hoje. Isso bastou para aumentar o interesse de Leone por computadores e internet. Por um curto período, ele vai trabalhar para uma startup promissora chamada Prime Computer, uma produtora de mini computadores. Mais uma vez, ele escolhe trabalhar em uma posição de vendas, vendendo computadores para Wall Street e ganhando aquela grana boa. Talvez seja a interseção entre tecnologia e finanças. Talvez seja ele conhecendo um dos lendários investidores de risco, Vinod Khosla, cofundador da Sun Microsystems e fundador da Khosla Ventures, durante seu trabalho na Sun Microsystems. Um homem que mereceria uma biografia completa só sobre ele. Ou talvez seja ele caminhando pela Sexta Avenida e se perguntando como diabos gerar uma quantidade enorme de riqueza e conseguir pagar por todo o luxo que está vendo ao seu redor. Não importa o que seja, Doug Leone traça um plano. Ele quer trabalhar em capital de risco, mas mesmo naquela época, as chances de entrar nesse ramo eram pequenas. É uma indústria totalmente nova e Doug não tem Harvard no currículo. Nesse momento, ele retorna à universidade e consegue ingressar na Columbia para um mestrado em engenharia industrial. Isso valoriza seu currículo, permitindo ser aceito em um mestrado em administração de empresas no MIT. A estratégia dele para entrar no mercado de capital de risco é criativa. Ele contata todas as empresas conhecidas na época por cartas escritas. E os deuses do capital de risco dão a ele a oportunidade da sua vida. Don Valentine, da Sequoia, o aceita para uma entrevista. E então, às 5 horas de uma segunda-feira, ele é entrevistado por Don. E Don Valentine faz exatamente uma pergunta para ele: o que é importante? Claro, eu sabia o que era importante. Falei por uns 7, 8 minutos, dei tudo de mim, quero dizer, falei tudo, 30 segundos de silêncio, e ele disse: o que mais? Não está claro como Doug conseguiu se recuperar disso, mas o que está claro é que ele conseguiu o emprego no final. Don Valentine gosta de algumas coisas em Leone, todas importantes para jovens gorilas ambiciosos que querem entrar no ramo de capital de risco. Suas habilidades de vendas que ele adquiriu no trabalho de vendas que fez, sua mentalidade de batalhador como um jovem imigrante Shed disposto a colocar a mão na massa, e seu carisma que, sem dúvida, também foi desenvolvido durante seus cargos anteriores em vendas. E Doug está prestes a provar para Don que fez uma das melhores escolhas de contratação possíveis. Normalmente, como investidor anjo, você investe em 20 empresas e espera que uma delas tenha um desempenho razoável e 10 ou 20 acessam o seu dinheiro. 2 ou 3 vão se sair bem e devolver um pouco mais do que você investiu, e todo o resto vai direto pelo ralo. Doug Leone investiu em 3 empresas durante seu início na Sequoia, e todas as 3 abriram capital. A verdade é que Doug está tão imerso em tecnologia de redes e software que consegue distinguir os futuros vencedores dos perdedores. Se você quer aprender algo, pesquise sobre seus 3 sucessos: Renaissance Software, International Network Services e Arbor Hyperion. Mas prepare-se para gastar bastante tempo entendendo o negócio. Resumindo os primeiros anos de Doug na Sequoia, ele entrou para a Sequoia Capital em 1988 e se tornou sócio-gerente em 1996. Já disse o suficiente. Ele passou a sociedade para um monte de investidores jovens. Ele só nos disse o que não queria fazer. Em 1996, Doug Leone e Michael Moritz assumem a liderança da empresa, uma ascensão incrível para um imigrante italiano que começou do zero, e um verdadeiro testemunho da liderança de Don Valentine. Aqui vai uma pequena história que está em um livro. Uma vez, participei de uma apresentação como associado com Don. Saímos da apresentação, Don deixou um bilhete escrito com tinta verde, a única anotação em verde. Ele deixou aquilo na mesa para que eu visse. Doug Dash, não apto para ouvir os fundadores, deixou aquilo na mesa para que eu visse. Esse foi o meu feedback sobre a forma como eu estava questionando os fundadores. Você aprende rápido e tem espaços seguros. Quero feedback toda segunda à tarde, me avise se estou indo bem. Deixe-me te dizer, aquele não do Don valeu por 20 dessas reuniões que temos agora. Amo esse cara, ele me deu a chance da minha vida. Eu o respeito muito e, cara, ele mudou minha vida, ele me deu uma chance. Mas onde há luz, há escuridão.
E as primeiras vitórias de Doug Leone também criaram uma falsa sensação de confiança para ele. Ele está prestes a enfrentar seu maior desafio profissional até agora, um desafio que vai mostrar os verdadeiros valores que a Sequoia segue, e esse desafio vai chegar em 1999, durante a bolha das .com. A bolha das .com se refere ao período entre 1995 e 2000, quando investidores colocaram dinheiro em startups de internet na esperança de que elas logo dessem lucro. Os investimentos especulativos nessas jovens startups, as chamadas .com, impulsionam os mercados de ações. O índice Nasdaq, centrado em tecnologia, sobe de menos de 1.000 em 1995 para um pico de 5.408 em 10 de março de 2000. Na corrida para lucrar com o boom da internet, muitos investidores ignoram métricas tradicionais de investimento, como a relação preço-lucro. Eles optam por um modelo de negócios que prioriza o rápido reconhecimento de marca e ganho de mercado, mesmo que isso exija oferecer serviços ou produtos por preços reduzidos ou até de graça. As baixas taxas de juros em 1998 ajudaram a aumentar a quantidade de capital investido nas empresas .com. A euforia começa a aumentar, com muitos fundadores e investidores fazendo fortunas da noite para o dia quando as empresas .com abriram capital. Mas, como qualquer apostador do Wall Street Bets pode atestar, toda bolha estoura em algum momento, e a bolha começa a estourar em 1999. Em 2000, empresas como a Pets.com declaram falência, e em 2001 a bolha já havia estourado completamente, levando consigo muitas empresas .com ou .bombas, como os investidores começam a chamá-las. E há indícios disso aparecendo novamente em 2022. Daqui a alguns anos, talvez olhemos para a alta do mercado do ano passado como um canto do cisne, um último voo para a economia como a conhecíamos. Não importa para onde você olhe, os números são históricos e da pior maneira possível. A carteira 60-40 não tinha caído assim em um século inteiro. A inflação está na sua maior taxa desde os anos 80. O mercado imobiliário está assustadoramente se alinhando com o crash de 2007. Sem querer soar dramático, mas o tempo está acabando para investidores de varejo como nós. Os profissionais já agiram. Está havendo uma migração de riqueza de ações tradicionais para ativos alternativos, isso mesmo. De acordo com a McKinsey, em média, os gestores de patrimônio estão alocando entre 30% e 50% de seus portfólios em alternativas. Agora, historicamente, isso seria imóveis, petróleo, metais preciosos, mas há uma nova proteção no mercado que na verdade não é nada nova, é a arte fina. Enquanto quase todos os investimentos tradicionais caíram desde essa época no ano passado, Morgan Stanley relata: a média das obras de arte fina está sendo vendida por 26% a mais em leilões, e a Deloitte prevê que a classe de ativos de arte cresça 58%. E Sequoia não está isento dessa movimentação. Na verdade, o fundo de crise das empresas .com deles está indo tão mal que os sócios da Sequoia aprendem o significado da palavra clawback. Esse é o jargão da indústria para o reembolso que os capitalistas de risco são contratualmente obrigados a fazer aos investidores. Se acontecer dos VCs terem embolsado mais do que 20% dos lucros totais do fundo, capitalistas de risco podem ter que pagar clawbacks. Quando eles pegam sua parte de 20% nos ganhos iniciais de investimento de um fundo, o que é uma prática comum, e depois o fundo como um todo acaba tendo prejuízo. Isso acontece frequentemente depois da bolha tecnológica que, enquanto dura, transforma dezenas de empresas jovens em ações que disparam. A cláusula de clawback faz com que muitos fundos de capital de risco tenham prejuízo, mesmo que investimentos iniciais tenham sido lucrativos. Leone faz reuniões de sala de guerra na sede da Sequoia. A situação está tão ruim que alguns sócios da Sequoia devem mais do que seu próprio patrimônio líquido aos sócios limitados. Como eles podem sair dessa? A maior parte das firmas de capital de risco prefere aceitar o prejuízo do fundo atual, criar um novo e lucrar novamente com as taxas. Mas a Sequoia não quer seguir o caminho fácil, assim como a montadora Ford, que se recusou a aceitar os resgates do governo em 2008. A Sequoia quer conseguir por conta própria, na base da garra. Ninguém vai perder dinheiro na Sequoia Capital, então eles captam fundos. Isso, por exemplo, era ponto 3 vezes, ou seja, se fosse um fundo de 100 milhões de dólares americanos, atualmente valia apenas 30 milhões de dólares americanos. Ou seja, os investidores do fundo perderam 70 milhões de dólares americanos.
e a Sequoia faz o impossível ao elevar esse valor para quase 2 vezes, abrindo mão das taxas sem ganhar nada com o fundo, mas reinvestindo todo o dinheiro nas startups e ajudando as startups na prática a continuarem vivas. O orgulho de ter conseguido realizar essa reviravolta vai moldar a cultura da Sequoia por muitos anos, e por muitos anos Doug Leone vai contar aos clientes que esses momentos estão entre os mais orgulhosos da história da Sequoia Capital. Não são os momentos em que você está no topo após investir no Google ou na Cisco, e sim quando está lá embaixo. É no território profundamente negativo que se define quem você realmente é como empresa. Em 2012, Mike deixa o cargo de diretor executivo da Sequoia por motivos de saúde. Consequentemente, nessa dupla, restou apenas Doug, e ele se torna o sócio-gerente global da Sequoia. Avançando para tempos mais recentes, em 2017, a Forbes nomeia Leone como um dos 10 principais investidores na indústria de tecnologia nos Estados Unidos. Ele lidera a expansão internacional da Sequoia para a China e a Índia, que são consideradas etapas muito importantes para a dominação global da empresa. As pessoas devem saber que, primeiro, nós temos um grupo de sócios na China, eles tomam decisões locais, e eu também quero que as pessoas saibam que nos últimos, 13 anos, nunca houve um centavo extra que qualquer pessoa nos Estados Unidos tenha ganhado da China. Nós e eles contribuímos para um fundo comum, de onde todos retiramos dinheiro. Recebemos um saco de mix de nozes, mas o valor em dólares é o mesmo. Leone foi responsável pelos investimentos, incluindo ServiceNow, Aruba, Meraki, Hackspace e MediaExpress. Ele faz parte do conselho da PlanGrid, Nubank, ActionKey, Numerify e Lattice Engines. Em 2017, ele foi classificado como o número 693 na lista de bilionários da Forbes, com um patrimônio líquido de 2,9 bilhões. Em 2020, ele foi incluído na lista de bilionários da Forbes com uma fortuna de 3,5 bilhões. Nada mal para um jovem e ambicioso imigrante italiano. E minha vida realmente se dividiu em 3 fases diferentes. Nos primeiros anos era sobre conseguir, será que eu consigo? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Dos 35 aos 50 anos eu só queria ser o melhor de todos. Isso realmente me motivou, dos 50, 55 até agora, aos 57 anos. E espero que até o final da minha carreira o que realmente me motiva é trabalhar com pessoas mais jovens. É meio que uma linha rude. Não quero conviver com pessoas como eu ou velhas, quero conviver com pessoas como você. E então na Sequoia Capital, encontrar um parceiro jovem e talentoso, um investidor, um funcionário e ajudá-los da melhor forma possível é realmente o que me motiva agora. E Leone oferece uma lição perfeita para jovens gorilas ambiciosos, tentando encontrar seu lugar no topo da cadeia alimentar e se tornando extremamente ricos ao construir seu próprio legado. Então eu acho que empreendedores, assim como investidores, vêm em diferentes estilos. E eu vou te dizer, e como eu disse para meus filhos, que se você está desesperado, isso é um grande trunfo. Se você tem muitas opções na vida, isso atrapalha seu pensamento. Quando só há um caminho, que é seguir em frente, tudo fica fácil, você simplesmente continua. Fracassar não é uma opção. Agora, o que procuramos em empreendedores são pessoas que não seguiram os mesmos caminhos, pessoas que fizeram coisas inusitadas, que correram riscos. Nós procuramos isso, procuramos pessoas que tenham conhecimento na área, não tanto aqueles com a melhor mentalidade de negócios só porque querem ganhar dinheiro. Na verdade, procuramos pessoas que estão muito interessadas em ver seu produto ou serviço sendo usado pelos próximos 10 ou 20 milhões de pessoas. E também procuramos pessoas, um pequeno segredo que resolvem um problema que elas mesmas têm. E acontece que eles não sabem disso, nós também não sabemos, mas eles são o representante dos próximos 20 milhões de usuários. Jean, do WhatsApp, entendeu a importância da privacidade e das mensagens baratas, pois tinha essa necessidade. Ele criou o WhatsApp. Bem, os fundadores do Yahoo, de Stanford, não conseguiam encontrar nada na internet, então eles criaram um mecanismo de busca. Eles criaram uma lista telefônica ou algo tão simples quanto as Zappos. Os fundadores das Zappos não conseguiam encontrar um par de sapatos.
Então, procuramos pessoas que estão tentando resolver problemas que elas mesmas têm. Se vemos isso, é um sinal para nós de que podemos estar no caminho certo, porque podemos encontrar nosso primeiro site beta, o fundador da próxima geração. E, uma vez que você comece um projeto que, com sorte, vai consolidar seu status como um lendário veterano dos negócios, preste atenção a esses dois obstáculos comuns. Levante apenas o necessário para apresentar algo, talvez por 1 ou 2 trimestres, garantindo uma pequena margem de segurança antes de buscar mais recursos. Levante o mínimo possível, não o máximo. Porque esse é o capital mais caro que você vai vender. Então, levante o mínimo possível. Levante o mínimo possível. E, por outro lado, seja muito generoso com os primeiros engenheiros que você contratar. São neles que você deve investir. Porque se você errar nos 2 ou 3 primeiros engenheiros, acabou para você. Então todos nós deveríamos nos tornar engenheiros, é isso que você... Não. Se você cria um produto técnico, um engenheiro a mais ajuda a recrutar outro engenheiro A. Se seus primeiros engenheiros forem nota B, você está perdido, pois nunca atrairá os melhores, os nota A ou A+. E por fim, durante toda essa busca, você deve lutar pelos seus objetivos, não como um beta, mas como um verdadeiro líder. Então vou adotar uma abordagem diferente. Vou compartilhar com você o que eu acho que é liderança e depois vou te dar um exemplo. E como tudo na vida, as coisas podem ser reduzidas a 2 ou 3 itens ou entidades muito simples. Então, para mim, liderança são 3 coisas. É visão, é execução e é cultura. Se você só tem visão, é chamado de visionário, mas não consegue executar. Se você só executa, chamam você de gerente e, com sorte, de executivo. Se criar uma cultura ruim, será chamado de babaca.